sejam muito bem-vindos a este canal de áudios books. Caso você não tenha se inscrito, inscreva-se, compartilhe, ative o sininho e curta o nosso conteúdo. Estamos estudando o livro Em Seus Passos, o que faria Jesus? Capítulo 13. Quando o sino tocou, avisando da hora do chá, Virgínia desceu, mas sua avó não estava presente. Então mandou uma empregada ao quarto da avó, mas ela voltou dizendo que a senhora Page não estava lá. Alguns minutos mais tarde, Rollin chegou da rua e trouxe a notícia de que sua avó pegara o trem da noite para o sul. Ele estava na estação para despedir-se de alguns amigos e, por acaso, encontrou-se com ela, que estava de partida, e ela lhe contara a razão de estar indo embora. Virgínia e Rollin confortaram um ao outro enquanto tomavam chá e se olhavam com expressão de tristeza e seriedade. Rollin, disse Virgínia, dando-se conta de que era praticamente a primeira vez que percebia como a conversão do irmão lhe era importante. Você me culpa por alguma coisa? Estou errada? Não, querida, não creio que você esteja. Isso tudo é difícil para nós. Mas se você acha que esta pobre criatura deve sua segurança e salvação ao seu cuidado pessoal, a única coisa que você poderia fazer era o que fez. Virgínia, pense que todos esses anos desfrutamos com egoísmo de nossa linda casa e de todo luxo, esquecendo-nos das multidões de pessoas como esta moça. É claro que, em nosso lugar, Jesus teria feito o mesmo que você. Foi assim que Rollin animou Virgínia e aconselhou-se com ela naquela noite. De todas as mudanças maravilhosas que ela haveria de testemunhar depois que assumiu seu compromisso de seguir Jesus na conduta, nenhum a afetaria de forma tão poderosa quanto a mudança de vida ocorrida em Rollin. Ele era verdadeiramente uma nova criatura em Cristo. As coisas antigas haviam passado. Tudo havia se tornado novo nele. O Dr. West apareceu naquela noite a chamado de Virgínia e fez tudo o que era necessário em favor da moça. Ela havia bebido quase a ponto de entrar em coma. O melhor que se poderia fazer por ela naquele momento era oferecer-lhe cuidados terapêuticos, dar-lhe atenção e amor. Assim, num lindo quarto, com um quadro de Cristo andando na areia da praia, pendurado na parede, do qual seu olhar captava diariamente um pouco do sentido oculto, encontrava-se Loren, levada sem saber como para este porto seguro. Virgínia, de sua parte, aumentava cada vez mais seu conhecimento do Senhor. À medida que seu coração se abria para aquela moça que tivera a vida destroçada antes de cair derrotada a seus pés. Enquanto isso, o retângulo aguardava a eleição com interesse acima do comum. O casal Grey chorava pelas pobres criaturas miseráveis que, depois de lutarem contra as circunstâncias que as cercavam com tentações, muitas vezes se cansavam e, a exemplo de Loren, desistiam e voltavam à condição anterior de vida.
A reunião após o culto na primeira igreja já se estabelecera como algo ansiosamente aguardado. Henry Maxwell dirigiu-se ao salão social no domingo após a semana das eleições primárias e foi recebido com um entusiasmo que o fez estremecer. Observou de novo que apenas Jasper Chase não estava presente, mas todos os outros estavam unidos por um laço de comunhão que possibilitava e exigia confiança mútua. O sentimento geral era de que o Espírito de Jesus era o espírito da confissão, da experiência aberta e franca. Assim, parecia a coisa mais natural do mundo ver Edward Norman narrar aos demais do grupo detalhes do que se passava em seu jornal. O fato é que perdi muito dinheiro nas últimas 3 semanas. Não sei dizer quanto foi. Todos os dias perco muitos assinantes. O que os assinantes alegam para cancelar a assinatura do jornal? Perguntou o Sr. Maxwell. Todos os outros escutavam com atenção. Há várias razões. Alguns dizem que querem um jornal que publique todas as notícias, referindo-se a detalhes sobre crimes, sensacionalismo em torno das lutas de boxe, escândalos e horrores de todo tipo. Outros não aceitam a extinção da edição de domingo. Perdi centenas de assinantes por causa disso, embora eu mesmo tenha feito acordos satisfatórios com muitos dos antigos assinantes, entregando-lhes na edição extra de sábado mais conteúdo do que recebiam com o jornal do domingo. Minha principal perda está na diminuição do número de anunciantes e na posição que fui obrigado a tomar em questão de política. A última decisão custou-me mais que qualquer outra. Grande parte dos meus assinantes está ligada a algum partido. Sou franco em lhes dizer que, se eu continuar com meu plano, sinceramente, creio que seria o que Jesus também iria fazer numa abordagem suprapartidária e moral das questões políticas. O Diário de Notícias não poderá pagar suas despesas operacionais, a menos que possa contar com um fator em Raymond. Então fez uma pausa, e todo o recinto ficou em silêncio. Virginia parecia demonstrar um interesse especial pelo assunto. Seu rosto brilhava de curiosidade. Era como o interesse de alguém que havia pensado muito sobre a mesma coisa que Norman estava para mencionar. O fator a que me refiro é o elemento cristão em Raymond. O diário sofreu pesadas perdas com as pessoas que não têm interesse em apoiar um jornal cristão e com os que esperam que uma publicação dessas sirva apenas para oferecer material que lhes interesse ou distraia. Haverá verdadeiros cristãos em Raymond que se unirão para sustentar um jornal parecido com o que Jesus provavelmente publicaria? Ou será que os membros das igrejas encontraram-se tão acostumados com o jornalismo de sempre que não aceitariam um jornal despojado de propósito moral e cristão? Devo dizer nesta reunião, continuou, que devido às minhas recentes complicações como empresário,
fui obrigado a me desfazer de grande parte de meu patrimônio. Apliquei a mesma regra da provável conduta de Jesus a certas transações com outras pessoas que não vivem pela mesma regra, e a consequência foi uma grande perda de dinheiro. De acordo com a promessa que fizemos, acho que a pergunta que deve ser feita não é: isto é viável? Mas todas as nossas ações devem ter como base uma só pergunta: o que faria Jesus? Ao agir pautado nessa regra de conduta, perdi quase todo o dinheiro que ganhei com o jornal. Não preciso descer aos detalhes do assunto. Hoje, disse, não me resta dúvida, depois da experiência que tive nas últimas 3 semanas, que pelo atual sistema de negócios, muitos iriam perder enormes somas de dinheiro se a regra de conduta baseada em Jesus fosse seguida com honestidade. Menciono aqui minhas perdas porque acredito muito no sucesso de um jornal conduzido segundo as normas que recentemente implantei, e também as estou aplicando a toda a minha fortuna para que eu obtenha o sucesso no final. No presente momento, como já lhes disse, a menos que os cristãos de Raymond, membros de igrejas e outros discípulos sustentem o jornal com assinaturas e propaganda, não poderei seguir com a sua publicação. Virginia havia acompanhado o relato do Sr. Norman com grande interesse e fez uma pergunta. O senhor quer dizer que, à semelhança de uma escola cristã, um jornal de orientação cristã teria de ser patrocinado com uma grande soma de dinheiro para que fosse viável? Sim, é exatamente isso. Fiz planos de inserir no diário uma grande variedade de informações de uma forma tão interessante que isso venha a compensar o que eu deixar de fora das colunas por ser matéria não cristã, mas meus planos exigem uma grande injeção de dinheiro. Tenho certeza de que um jornal cristão, tal como Jesus aprovaria, contendo apenas material que ele publicasse, poderia ter sucesso financeiro, se planejado nas diretrizes certas, mas colocar os planos em ação exigiria muito dinheiro. Quanto o senhor acha que seria necessário? Perguntou Virginia com toda calma. Edward Norman olhou para ela compenetrado e por um momento corou de vergonha ao pensar sobre o propósito da moça. Ele a conhecia desde menina na escola dominical e tinha sido um grande parceiro comercial de seu pai. Eu diria que, numa cidade como Raymond, $500.000 poderia ser bem empregado num jornal como este que temos em mente, respondeu Norman. Sua voz estava um pouco trêmula. Seu olhar penetrante no rosto marcado pelo tempo brilhou com a possibilidade vislumbrada nos últimos segundos de grandes realizações no segmento de jornais. Então, disse Virginia com a certeza de quem já pensara bastante sobre o assunto, estou disposta a aplicar essa quantia no jornal, sob uma condição, é claro, e ele continue a ser publicado dentro das novas
diretrizes recentemente adotadas. Graças a Deus, exclamou Maxwell discretamente. Norman estava branco. O restante olhava para Virginia. Ela ainda tinha mais para dizer. Meus amigos, continuou ela com um tom de tristeza na voz que impressionou a todos. Não quero receber crédito como se este fosse um ato de grande generosidade. Faz pouco tempo que me dei conta de que o dinheiro que eu chamava de meu não é meu, mas de Deus. Se eu, na condição de administradora do que é dele, observo que há uma forma sábia de investir o dinheiro dele, isso não deve dar ocasião à vanglória nem a agradecimentos de nenhuma pessoa. Estou apenas administrando os fundos que ele me confiou, usando-os para sua glória. Eu já vinha pensando neste plano. A grande verdade, disse Virginia, é que em nossa luta contra os poderosos do comércio de bebidas alcoólicas em Raymond, luta que nem começou direito ainda, precisaremos do Diário de Notícias para a defesa do lado cristão. É conhecido que todos os outros jornais apoiam os bares. Enquanto eles existirem, a tarefa de resgatar almas que estão morrendo no retângulo está sendo desempenhada em condição de incrível desvantagem. O que poderia fazer o Sr. Gray com suas reuniões evangelísticas se metade de seus convertidos é formada por gente que bebe muito e sofre a tentação diária que vem dos bares em cada esquina? Permitir que o diário fechasse as portas, continuou, seria o mesmo que dar vantagem ao inimigo. Confio demais na competência do Sr. Norman. Ainda não conheço suas ideias, mas tenho a mesma confiança que ele tem quanto ao sucesso de um jornal publicado numa escala suficientemente larga. Não acredito que a inteligência dos cristãos no jornalismo seja inferior à inteligência dos não cristãos, mesmo quando se trata de fazer o jornal financeiramente viável. É por essa razão que decidi aplicar o dinheiro que é de Deus, não meu, nesse poderoso veículo a fazer o que Jesus faria. Se conseguirmos manter o jornal por um ano, estarei disposta a usar essa quantia. Não me agradeçam. Não considerem minha ação uma coisa maravilhosa. O que tenho feito com o dinheiro de Deus durante todos esses anos, a não ser gratificar meus próprios desejos pessoais, cheios de egoísmo. O que posso fazer com o restante dele, a não ser compensar o que já roubei de Deus? É assim que penso neste momento. Acredito que Jesus faria o mesmo. Por todo o salão social se podia sentir a presença divina, que não era vista, mas percebida com clareza. Ninguém disse nada por um momento. O Sr. Maxwell, ali de pé, para onde as pessoas levantaram o olhar de encontro ao dele, sentiu uma estranha volta ao primeiro século da Igreja, quando os discípulos tinham tudo em comum, fluindo entre eles um espírito de comunhão como aquele que a primeira igreja de Raymond nunca havia experimentado.
Em que nível os membros da sua igreja conheciam essa comunhão em assuntos do dia a dia, antes que esse pequeno grupo de pessoas começasse a agir conforme criam que Jesus também agiria? Foi com algum constrangimento que ele pensou sobre os cristãos da atualidade. O mesmo pensamento estava na mente de todos os outros. Estivera ali enquanto Virgínia falava e durante o silêncio que veio em seguida. Se fosse definido por qualquer um dos presentes, é provável que ficasse assim: se no decurso do tempo de minha obediência à promessa que fiz eu sofrer perdas ou tiver problemas no mundo, poderei depender do apoio prático e da comunhão de qualquer outro cristão neste recinto que também tenha assumido o compromisso de fazer todas as coisas de acordo com o que faria Jesus. A inconfundível presença do poder do Espírito Santo enfatizava tudo isso. Tinha o efeito que um milagre físico deve ter tido sobre os primeiros discípulos, dando-lhes tanta confiança no Senhor que foram capazes de enfrentar perdas e o martírio com coragem e até alegria. Desta vez, antes de saírem, foram ouvidas várias outras confidências, como a de Edward Norman. Alguns jovens contaram como haviam perdido o emprego por causa da obediência à promessa. Alexander Power falou brevemente, informando que as autoridades tinham prometido tomar rápidas providências baseadas nas provas por ele apresentadas. Ele havia voltado ao velho emprego no telégrafo. Sua esposa e filha nunca mais haviam aparecido em público depois de seu pedido de demissão. Ninguém mais que ele conhecia o amargor da falta de compreensão que a família revelava diante de seus motivos mais nobres. Muitos dos discípulos presentes na reunião tinham problemas semelhantes entre si, mas eram coisas que não podiam ser comentadas naquele recinto. Henry Maxwell conhecia seu rebanho e tinha quase certeza de que a obediência ao compromisso havia gerado no meio das famílias divisões, inimizades e ódio. Na verdade, os inimigos de uma pessoa são os de sua própria casa. Quando a regra de Jesus é obedecida por alguns e desobedecida por outros, Jesus é o grande divisor na vida. Ou andamos ao lado dele, ou vamos para o lado oposto. Até o próximo capítulo.